Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo de forma resumida a história de Charles Parham, fundador do pentecostalismo americano. Esse cara, se você nunca ouviu falar dele, realmente é uma figura não muito conhecida, mas ele é o principal precursor, ele é a principal liderança ou mentor dentro do meio do pentecostalismo. Pode-se dizer que se iniciou com ele, o pentecostalismo americano, como eu estou descrevendo aqui. Então você vai conhecer um vislumbre, um resumo da história de Charles Parham, que é o líder do pentecostalismo americano, e a sua influência no movimento, a sua trajetória do começo promissor ao fim com escândalos e desvios, infelizmente. Ele é a figura que está por trás do avivamento da Rua Azusa, por exemplo, do líder da Rua Azusa, que é William Seymour, que eu vou fazer um vídeo sobre ele mais à frente. Então espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Vida pessoal. Parham, um dos 5 filhos de William e Anne Parham, nasceu em Muscatine, Iowa, em 4 de junho de 1873 e se mudou com sua família para Cheney, Kansas, num vagão fechado em 1883. William Parham tinha terras de propriedades, criava gado e eventualmente comprou de uma empresa da cidade. A mãe de Parham morreu em 1885. No ano seguinte, seu pai casou-se com Harriet Miller, filha de um piloto de circuito metodista. Harriet era uma cristã devota e os Parham abriram sua casa para atividades religiosas. Charles Parham se casou com Sarah Thistlewhite, a filha de um Quaker, que é um grupo dentro do protestantismo. O noivado foi no verão de 1896 e eles se casaram em 31 de dezembro de 1896, em Careamigos, com seus amigos. Ministério precoce. Parham começou a realizar seus primeiros serviços religiosos na idade de 15 anos, em 1891. Ele se matriculou em Southwestern College em Winfield, Kansas, uma escola metodista de filiados. Ele participou até 1893, quando ele passou a acreditar que a educação o impediria de ministrar eficazmente. Em seguida, trabalhou na Igreja Metodista Episcopal como um pastor. Ele nunca foi ordenado. Parham deixou a Igreja Metodista em 1895 porque não concordava com a sua hierarquia. Ele reclamou que os pregadores metodistas, abre aspas, não foram deixados para pregar por inspiração direta, fecha aspas. Rejeitando denominações, ele estabeleceu seu próprio ministério evangelístico itinerante, que pregava as ideias do movimento de santidade. Eu já fiz vídeo sobre esse movimento de santidade, para você entender, está ligado ao início do pentecostalismo também. Movimento de santidade, e foi bem recebido pelo povo de Kansas. Topeka, Kansas. Algum tempo depois do nascimento de seu filho, Claude, em setembro de 1897, tanto Parham e Claude adoeceram. Atribuindo sua recuperação após a intervenção divina, Parham renunciou toda a ajuda médica e comprometeu-se a pregar a cura divina e a oração pelos enfermos. Em 1898, Parham mudou sua sede para Topeka, Kansas, onde operou uma missão e um escritório. Foi também em Topeka que ele estabeleceu a Casa Betel Cura, e publicado na Revista da Fé Apostólica. Parham, operando em uma base fé, ele não recebeu ofertas durante os cultos, preferindo orar a Deus para prover o ministério. Parham tomou a decisão de saber mais plenamente as últimas verdades restauradas pelos movimentos de dias posteriores. Tirou uma licença de seu trabalho em Topeka em 1900 e visitou vários movimentos. Enquanto ele viu e olhou para outros ensinamentos e modelos, como ele visitou as outras obras, a maior parte do tempo foi gasto em Siló, o ministério de Frank Sandford, em Maine, e em uma campanha religiosa Ontário, de Sandford. A partir de escritos posteriores de Parham, parece que ele incorporou alguns, mas não todos, das ideias que ele observou em sua visão de verdades bíblicas, que mais tarde ensinou em suas escolas bíblicas. Além de ter um impacto sobre o que ele ensinou, parece que ele pegou o modelo da escola bíblica e outras abordagens do trabalho de Sandford. Quando ele voltou a partir deste ano sabático,
que ficaram a cargo de sua casa de cura Bethel, havia assumido e, ao invés de lutar para o controle, Paran começou Bethel Bible College em Topeka, em outubro de 1900. A escola foi inspirada no Espírito Santo de Sanford e escola bíblica, e Paran continuou a operar numa base de fé, cobrando nenhuma taxa de matrícula. Ele convidou todos os ministros e os cristãos que estavam dispostos a abandonar tudo, vender o que tinham, dá-lo e entrar na escola para estudo e oração. Cerca de 40 pessoas, incluindo dependentes, responderam. O único livro texto era a Bíblia, e o professor foi o Espírito Santo, com Paran como porta-voz. Antes de iniciar sua escola bíblica, Paran tinha ouvido falar de, pelo menos, um indivíduo na obra de Sanford que falavam em línguas e tinham reeditado o incidente em seu papel. Ele também havia chegado à conclusão de que havia mais de um batismo completo do que outros reconhecidos na época, porque na época tinha discussão sobre o que era o batismo do Espírito Santo. A visão reformada antiga, reformada protestante, das igrejas mais tradicionais e antigas, era que o batismo do Espírito Santo é o ato da conversão, você ser imergido no corpo de Cristo. E isso quem faz é o Espírito Santo. Essa visão comumente naquela época e também até hoje no meio reformado protestante mais antigo. Mas as igrejas pentecostais, dessa nova linha que estava nascendo com Paran e outros, eles colocavam que o modelo de Atos 2 tinha que ser replicado. E o batismo do Espírito Santo, na verdade, era aquela evidência de línguas com outras coisas miraculosas. No final de 1900, Paran levou seus alunos na escola bíblica Bethel através de sua compreensão de que tinha de haver uma maior experiência com Deus, mas não tinha especificamente apontado-lhes o falar em línguas, enquanto o relato de Paran indica que quando as aulas foram concluídas no final de dezembro, ele deixou seus alunos por alguns dias, pedindo-lhes para estudar a Bíblia para determinar o que evidencia e estava presente quando a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo. Os alunos tiveram vários dias de oração e adoração, e realizaram uma véspera de Ano Novo, relógio-noite, serviço em Bethel, em 31 de dezembro de 1900. Na outra noite, próximo em 1º de janeiro de 1901, também realizaram um culto de adoração, e foi naquela noite que Agnes Osman sentiu que deveria pedir para receber oração para receber a plenitude do Espírito Santo. Logo depois de receber a oração, ela começou a falar no que se refere com em línguas, falando no que se acreditava ser uma língua conhecida. Movimento Fé Apostólica. Encontrar apoio para esta nova experiência foi difícil e em poucos meses o ministério de Paran tinha dissolvido. Mas foi até 1903 que sua sorte melhorou, quando ele pregava sobre o poder da cura de Cristo, em Eldorado Springs, Missouri, num balneário popular. Mary Arthur, esposa de um proeminente cidadão de Galena, Kansas, alegou que ela havia sido curada sob o ministério de Paran. Ela e seu marido convidaram Paran para pregar a sua mensagem em Galena, o que ele fez durante o inverno de 1903 a 1904, em um armazém com capacidade de centenas. Em janeiro, a Joplin, Missouri, Notice Herald relatou que 1.000 tinham sido curados e 800 alegaram conversão nas pequenas cidades mineiras do sudoeste e sudeste de Missouri e Kansas. Paran desenvolveu uma fórmula seguinte que formou a espinha dorsal de seu movimento para o resto da sua vida. Fora das reuniões de Galena, Paran reuniu um grupo de jovens colegas que viajavam de cidades em cidades e bandas proclamando a fé apostólica. Ao contrário de outros pregadores com uma mensagem orientada para a santidade, Paran incentivou seus seguidores a se vestir elegantemente de modo a mostrar a capacidade da atração da vida cristã. Foi nessa época, em 1904, que a primeira igreja quadro construído especificamente como um conjunto pentecostal foi construída em Keyville, Kansas. Outras assembleias fé apostólica, Paran não gostava da designação dos organismos cristãos locais como igrejas, ou seja, as denominações, ele era contra. Foram iniciadas na área de Galena. O movimento de Paran logo se espalhou por todo o Texas, Kansas e Oklahoma. Durante 1906, Paran começou a trabalhar em várias frentes. Em Houston, o ministério de Paran incluiu a realização de uma escola bíblica por volta de 1906. Vários afro-americanos foram influenciados fortemente pelo ministério de Paran, lá incluindo William J. Seymour, que eu vou fazer um vídeo sobre ele mais à frente. Tanto Paran e Seymour pregavam aos afro-americanos de Houston
e Parham havia planejado enviar Seymour a pregar para as comunidades negras em todo o Texas. Em setembro, ele também se aventurou em Zion, em um esforço para conquistar os adeptos do desacreditado John Alexander Dowie, embora ele deixou para o bem após a torre de água municipal desabar e destruir sua tenda de pregação. Por cerca de um ano, ele tinha uma sequência de várias centenas de Parhamites, que eram os seguidores, eventualmente liderada por John Gay Lake. Em 1906, porém, Charles Parham, enviado com recursos, uma mulher negra, Lucy Ferro, uma cozinheira em sua escola Houston, que havia recebido o batismo do Espírito Santo e se sentiu um fardo para Los Angeles, Califórnia, e alguns meses mais tarde enviou Seymour com fundos da escola para se juntar a Ferro no trabalho em Los Angeles, Califórnia. O trabalho de Seymour em Los Angeles acabaria por se transformar em reavivamento da Rua Azusa, que eu já fiz um vídeo sobre, que é considerado por muitos como o berço do movimento pentecostal. Seymour solicitou e recebeu uma licença como um ministro do movimento da fé apostólica de Parham, e ele inicialmente considerou o seu trabalho em Los Angeles sob a autoridade de Parham. No entanto, Seymour logo rompeu com Parham sobre sua dura crítica do culto emocional no Azusa Street e a mistura de brancos e negros no serviço, porque infelizmente essa é uma das manchas de Parham. Naquela época, pessoal, nós não estamos falando nesse nosso século XXI, nós estamos falando do século XVIII, do século XIX para virar do século XX. Havia, infelizmente, muito racismo, muito mais estruturado do que hoje. Então, ainda tinha essa visão preconceituosa com as pessoas de pele negra. Este e seu apoio britânico-israelismo tem levado a pessoas a considerá-lo como um racista. É a visão do Parham. No entanto, alguns notaram que Parham foi o primeiro a chegar através das linhas raciais para afro-americanos e mexicanos americanos e os incluiu no jovem movimento pentecostal. Abrindo parênteses aqui, pessoal, essa teoria do israelismo britânico, eu fiz um vídeo sobre, se você assista para você entender, é uma visão particular escatológica que era muito forte nessa época, e Parham tinha aderido a essa visão, sobre as ilhas britânicas serem os descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Então veja lá. E sobre o racismo, ele, como diz aqui, ele pregou para mexicanos e para africanos. Então ele não era assim exatamente racista, mas ele tinha essas falhas de caráter que faziam ele parecer um racista pelas declarações que ele dava. Mas não que ele desprezava os negros ao ponto de nem pregar, tanto que ele pregava aqui. Só que ele tinha essas falhas de caráter que demonstravam esse preconceito que parecia ser um racismo. Ele pregou em igrejas negras e convidou Lucy Ferro, a mulher negra a quem ele havia enviado para Los Angeles, para pregar no Fé Apostólica Movimento, que é o movimento de fé apostólica, Camp Meeting Houston, no qual ele e W. Fay Carrothers estavam no comando. Em agosto de 1906, como testemunha ocular, Harold Goose narra no livro de sua esposa Os Ventos de Deus, abre aspas, fresco do avivamento em Los Angeles, a irmã Lúcia Ferro voltou a participar desta Assembleia Camp. Apesar de uma negra, ela foi recebida como um mensageiro do Senhor para nós, melhor no extremo sul de Texas. No contexto do início do século XX, as visões de Parham sobre raça refletiu os de seu tempo, mas ele estava disposto por vezes a desafiar esses costumes sociais quando não era uma coisa popular para fazer. Outro golpe à sua influência no jovem movimento pentecostal eram alegações da má conduta sexual em queda de 1906 e sua prisão em 1907 em San Antonio, Texas, sob acusação de homossexualidade. Parham tinha repetidamente negado ser um homossexual praticante e o caso contra Parham foi desmentido. O advogado de acusação declarando que não havia absolutamente nenhuma evidência que mereceu o reconhecimento legal. Parham alegou que tinha sido emoldurado por seu adversário, Wilbur Voliva, de cuja associação da cidade de Zion, a igreja que Parham foi então pregar e deixado para o movimento de fé apostólica de Parham. No entanto, os opositores de Parham usaram o episódio para desacreditar tanto Parham e seu movimento religioso. É complicado até falar sobre isso, Realmente foi mostrado que não houve evidência sobre isso, mas ficou esse estigma sobre ele, essa acusação. E é uma coisa normal
comum, infelizmente, entre os líderes ministros é eles terem alguma acusação tanto do viés financeiro como do viés sexual. Isso sempre acontece, é uma forma de descredibilizar a figura do líder e do ministro. Além disso, houve denúncias de irregularidades financeiras e de aberrações doutrinárias. É como eu falei, né? Sempre ele é acusado financeiramente, sexualmente e também doutrinariamente. Na sequência destes acontecimentos, a sua grande base de apoio em Sião desceram em um frenesi, em um tipo de loucura, acabaram matando 3 de seus membros em exorcismos. Membros brutais do grupo, que incluía John G. Lago e Fred Bosworth, foram obrigados a fugir de Illinois e espalhados por toda a América. Como o foco do movimento passou de Paran para Seymour, Paran ficou ressentido. Seus ataques a líderes emergentes, juntamente com as alegações, alienou-o de grande parte do movimento que ele começou. Ele tornou-se uma vergonha a um novo movimento que estava tentando estabelecer sua credibilidade. Então o movimento fugiu do controle dele, ele deixou de ser o referencial, passou a ser Seymour e outros, e com essas manchas na imagem dele, ele foi cada vez mais ficando descredibilizado. A sua morte. Como um menino, Paran tinha contraído uma febre reumática grave que prejudicou o seu coração e contribuiu para a sua saúde precária. Houve um tempo em que ele quase morreu. Paran, recuperado de uma vida pregando ativamente, acreditando fortemente que Deus era seu curador, enquanto ele se recuperou de febre reumática, parece que a doença provavelmente enfraqueceu os músculos cardíacos e foi um fator que contribuiu para seus posteriores problemas cardíacos e morte prematura. Em 1927, primeiros sintomas de problemas cardíacos estavam começando a aparecer e, pela queda e no verão de 1928, depois de voltar de uma viagem à Palestina, que tinha sido uma viagem de seu desejo, a saúde de Paran começou a se deteriorar ainda mais. No início de janeiro de 1929, Paran teve uma longa viagem de carro com 2 amigos para Temple, Texas, onde ele estava para apresentar seus quadros da Palestina. Em 5 de janeiro, ele desmaiou ao mostrar seus slides. Quando sua esposa chegou, ela descobriu que seu coração era doente e ele era incapaz de comer. Contra a sua vontade, ele queria continuar a sua viagem de pregação. Sua família o trouxe para a casa de Baxter Springs, Kansas, onde morreu na tarde de 29 de janeiro de 1929. Crenças. As crenças de Paran, que Paran desenvolveu ao longo do tempo. Vários fatores influenciaram suas ideias teológicas. Ele preferiu trabalhar ideias doutrinárias em meditação privada. Ele acreditava que o Espírito Santo se comunicava com ele diretamente e ele rejeitou estabelecida autoridade religiosa. Ele se concentrou em salvação pela fé, cura pela fé, imposição das mãos e oração. Santificação pela fé, que vem premilenarmente de Cristo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, que veda a noiva e concede os dons. Evidência inicial. Suas mais importantes contribuições teológicas eram suas crenças sobre o batismo com o Espírito Santo. Havia cristãos falando em línguas e ensinando uma experiência de batismo no Espírito Santo antes de 1901. No entanto, Paran foi o primeiro a identificar as línguas como a evidência bíblica do batismo do Espírito Santo. Então ele formulou esse conceito. Não está claro quando ele começou a pregar a necessidade de uma tal experiência, mas é claro que ele fez em 1900. Inicialmente, ele entendeu a experiência de ter significado escatológico, selamento da noiva, para a ceia das bodas do Cordeiro. A noiva de Cristo consistiu em 144 mil pessoas retiradas da igreja que iriam escapar dos horrores da tribulação. Ou seja, isso aqui é uma visão parecida com a do pré-tribulacionismo que também nasceu no século XIX com John Nelson Darby. Era o desejo de Paran para a garantia de que ele seria incluído no arrebatamento que o levou a procurar evidências uniformes de batismo do Espírito. Mais tarde, Paran enfatizaria falar em línguas e evangelismo, definindo o batismo do Espírito Santo como evidência com o poder para o serviço, ou seja, era um batismo do Espírito Santo com evidência em línguas que capacitava para o serviço. É basicamente isso que todo pentecostal crê. Paran acreditava que as línguas faladas pelos batizados eram idiomas humanos reais. E existe uma divergência, existem aqueles pentecostais que creem que são línguas angelicais ou línguas estranhas, ou seja, línguas que não são conhecidas, não são humanas, e já tem aqueles que creem que são línguas humanas, né? A capacidade da pessoa falar, ela é nativa de uma terra, mas ela fala a língua de outro país, medida essa
proporcionado pelo Espírito Santo nesse batismo, né? Eliminando a necessidade de missionários para aprender línguas estrangeiras e assim auxiliando na propagação do Evangelho. Ou seja, ele cria que as pessoas, como recebiam o batismo do Espírito Santo e falavam em outras línguas de outros países, essa pessoa já poderia ir para aquele país para evangelizar com a língua que ele recebeu, que é aquele dom, né? Aquela língua daquele país. Outras crenças. Paran acreditava em aniquilacionismo, que os maus não são atormentados eternamente no inferno, mas são destruídos. De acordo com essa crença, a imortalidade é condicional e apenas aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador viverão eternamente. Então existem essas duas linhas de interpretação. Existem os imortalistas, que a alma é imortal tanto para quem é salvo eternamente como para quem é condenado eternamente. E existe a linha dos aniquilacionistas, né, que creem que os que vão ser atormentados eternamente não vão ser exatamente atormentados eternamente, mas vão ser destruídos na destruição eterna. E quem vai ficar eternamente vivo é só os da vida eterna. Ele afirmou em 1902, ortodoxia lança todo pecador em um inferno de fogo eterno, mas o nosso Deus é um Deus de amor e justiça, e as chamas atingirão apenas aqueles que são totalmente reprováveis. Ele também acreditou no britânico-israelismo, uma ideologia sustentando que os povos anglo-saxãos, que é aquele pessoal da região das Ilhas Britânicas, né, Reino Unido, Irlanda e ao redor, eram as 10 tribos perdidas de Israel. Ele também apoiou Theodor Herzl e essa luta por uma pátria judaica. Palestras sobre o assunto muitas vezes. Quem não viu o vídeo sobre o Theodor Herzl, eu fiz também, que fala sobre o protótipo, o início da ideia do Estado de Israel e a volta dos judeus para a sua terra na Palestina. Unidades pentecostais concordariam que a crença de Paran no Espírito batizado, com a evidência de uma língua desconhecida, os cristãos seriam levados no arrebatamento, mas veementemente foi rejeitado de seus ensinamentos sobre o israelismo britânico e a aniquilação dos ímpios, ou seja, eles abraçaram a questão do batismo do Espírito Santo, sim, com uma evidência com dom de línguas, mas rejeitaram a questão do israelismo britânico, que é essa visão das 10 tribos perdidas de Israel serem os povos anglo-saxãos, e a questão do aniquilacionismo da alma do pecador, né, eternamente. Legado. Paran deu origem à doutrina do batismo do Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, que é a evidência inicial. Foi essa doutrina que fez o pentecostalismo distinto de outros grupos cristãos de santidade, que falavam em línguas ou acreditavam em uma experiência subsequente à salvação e santificação. Porque naquele tempo existia um movimento de santidade que pregava o batismo do Espírito Santo de forma diferente, que era o ato da conversão, o novo nascimento, que também, claro, é gerado pelo Espírito Santo, mas não tem nada a ver com falar em línguas, não a segunda bênção. Já os pentecostais, que também vinham do movimento de santidade, começaram a pregar isso que o Farfán cria e ensinava, que era uma segunda experiência de um revestimento de poder, e que nesse batismo do Espírito Santo a pessoa falaria em línguas e ia se revestir de poder, né, capacitada para também evangelizar através das línguas, se fosse o caso. Em um movimento criticado assim, e detalhe, e o pessoal do movimento de santidade, apesar de eles falarem em línguas, eles não colocavam aquilo como fator de batismo do Espírito Santo, mas apenas como uma manifestação de um dom que vai acontecer na vida do crente em um determinado momento da vida cristã, um dom que se manifesta, e não como um batismo no Espírito Santo. Em um movimento criticado por Paran, o movimento da fé apostólica fundiu-se com outros grupos pentecostais em 1914 para formar o Conselho Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos da América. Ou seja, esse nome é Assembleia de Deus, pessoal, vocês já estão vendo, né? Quando eu fizer o vídeo sobre a Assembleia de Deus, é daqui que vem a origem do nome Assembleia de Deus. Hoje, as Assembleias de Deus em todo o mundo é a maior denominação pentecostal. Tem a do Brasil e tem de outros países, né? O Charles F. Paran, Centro de Pentecostais Carismáticos e Estudos, é um centro de investigação independente no campus de South Texas Bible Institute, em Houston, Texas. É uma das várias organizações a considerar Paran um líder fundador do movimento pentecostal. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Procure mais sobre a história do início do pentecostalismo americano, sobre a história de Paran, em outros vídeos, artigos, livros escritos. Fique à vontade. Minha intenção é sempre fazer a pessoa buscar também outras informações por conta própria, mas aqui está um grande resumão para você entender essa figura que está por trás do início do pentecostalismo americano, que influenciou todos os outros pentecostalismos ao redor do mundo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo, nessa série, para eu saber o que você está achando, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.